sejam bem-vindos. Eu estou aqui com a nossa companheira, amiga, tenho uma gratidão enorme por ela. Aliás, todos nós do GEAV temos uma gratidão enorme pela Madalena. Lá atrás, né, Madá, você foi uma das grandes responsáveis para que o GEAV hoje pudesse estar assim, caminhando pelas suas pernas. Então, a gente tem aqui muita gratidão no nosso coração. Eu mesmo pude, em alguns momentos, te dizer isso especial, né? E você, além de ser uma grande profissional da área da psicologia, você passou a ser uma amiga minha, uma amiga de todos os que fazem parte do GEAV. Né? Então, foi GEAV uma vez, nunca vai deixar de ser. Sei que você agora está numa outra jornada, uma jornada um pouco diferente, mas sempre a gente está em contato. Eu fico muito feliz. Nós aqui do GEAV ficamos muito felizes em poder estar aqui com você, construindo esses consensos, falando sobre relacionamentos, né? E é importante que a gente, nesse período que nós estamos isolados de tudo aquilo que nós criamos, é muito importante que a gente possa discutir isso, porque os relacionamentos, quando não se fixam, né, nesse processo agora, quando estão se fixando, eles estão se desmanchando e tem muito relacionamento abusivo, né? Eu queria te escutar, né, até porque eu vou ficar aqui só te questionando, te aguçando um pouquinho essa tua inteligência, tá certo? Um beijo. Primeiro, gratidão, né, pelas palavras tão generosas e dizer sim, eu sou muito feliz de ter participado da germinação dessa semente que é o GEAV. Com certeza, vou considerar sempre uma plantinha que eu estive lá junto plantando, né? E assim, é muito bom estar aqui hoje para discutir sobre um assunto tão necessário, né? A gente está vivendo, como você mesma falou, eu inclusive, você sabe como é que eu sou com o roteiro, né? Mas eu procurei seguir aquele texto lá que você colocou, né? Na página de divulgação, e a gente vai. A ideia é essa mesmo, é construir junto, é bater esse papo, trocar ideias, né? Perfeito. É um momento que requer muita serenidade e assim, como o GEAV é um momento difícil, a gente tem que estar consciente disso. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil e assim, como o GEAV tem sempre surgiu com essa preocupação do cuidado, do acolhimento, né? Por isso que eu estou aqui hoje. Vocês sabem como é que eu lido com as redes sociais. Mas eu me dispus a estar aqui dialogando, porque eu acho que é um momento que a gente precisa levar o esclarecimento, né? Você lembra que quando o GEAV, para quem sabe, para quem não sabe também, é a grande tema dele, o grande bandeira, né? Grande bandeira, exato. É a questão do suicídio. E, assim, uma coisa que a gente sempre falava quando a gente começou a montar, estruturar o GEAV, era precisamos falar. E precisamos falar por quê? Né? Eu acho que você lembra que essa era uma questão que eu sempre trazia. Não é falar só por falar, é falar para que as pessoas tenham acesso à informação. Porque a gente só consegue identificar se a gente conhecer. Se eu não Porque a souber do fala é que muito se trata. importante, né? A fala é necessária, até para a gente construir consenso, entender. Você, no seu caso, que é uma psicóloga, né? E você compreende até muito mais do que nós que não temos aí a formação psicológica, do que está passando, né? O que a pessoa está sentindo. Agora a pessoa tem que comunicar, né? Existem várias É. comunicações, existe a E comunicação para a na gente fala. entender essa comunicação, a gente precisa saber desse tema, né? Porque, Perfeito, assim, perfeito. mesmo dentro da psicologia em si, a gente precisa daquela especialização, né? Hoje, como você sabe, eu estou trabalhando, inclusive, foi uma outra semente, que eu germinei a semente do GEAV, e aí saí exatamente porque o campo me levou para uma outra temática, e naquele Você momento. está plantando, joga uma semente aqui, outra semente acolá, está plantando, né? Eu Está sou, eu plantando sou ser do jardins. movimento, né? É. Sou ser Então, do assim, movimento. eu acho que todos nós aqui estamos querendo saber de você sobre essa questão hoje do isolamento, né? As pessoas estão Uhum. isoladas nas suas casas. E esses relacionamentos?
O que é que você acha que deve estar trabalhando bastante aí de maneira virtual, mas deve estar trabalhando bastante, né? Até deve estar acompanhando muito esses casos, desses Uhum. conflitos dentro de casa, né? Porque agora a gente está convivendo de maneira constante com os nossos entes queridos, que muitas vezes a gente achava que estava próximo, né, Madalena? Mas a gente percebeu através dessa convivência agora mais próxima que a gente estava um pouco distante, porque a gente chegava do trabalho, dava um beijo na esposa, né? Um beijo no marido, via se o menino estava no quarto, tomava um banho e ia dormir, assistia um noticiário, enfim. Isso era um distanciamento na presença. Hoje não, hoje nós estamos ausentes do mundo, daquilo que nós criamos, e estamos completamente presentes agora com esses relacionamentos. Me fala um pouco sobre essa questão desses relacionamentos. Está tendo conflito? Relacionamentos estão se fortalecendo? Estão se desmanchando? Enfim, fala inclusive a questão do abuso do relacionamento, né? Uhum. Relacionamentos abusivos. Eu vou até te fazer algumas perguntas sobre essa questão que está muito em voga mesmo hoje. É uma questão que sempre vinha nessa história das redes sociais, que eu sei, inclusive, que você era um dos que, né, não era muito afeito às redes sociais. Não, Existe esse discurso assim de que a rede social ela distanciava quem estava próximo e aproximava quem estava longe, né? E aí eu isso. acho que esse momento ele veio exatamente, foi tipo um puxão de orelha, assim, para a gente rever isso, né? Porque quem de Perfeito. fato, com quem. E assim, eu vou começar, na verdade, a minha fala, vocês abriram semana passada uma caixinha de perguntas, né? E uma Perfeito. cliente veio na minha página e me perguntou a seguinte questão, me fez a seguinte questão: qual é a relação mais importante da nossa vida? A inicial, a família a qual nós nascemos, ou a família a qual nós constituímos? E aí, assim, eu quero começar dizendo o seguinte: a relação mais importante da nossa vida, na verdade, é com nós mesmos. Porque a partir de mim é que eu vou me relacionar com o outro, né? Perfeito. Então, E tem assim, que se eu gostar de não mim, estou, né? né? É, Se eu não, a forma como eu me trato, a forma como eu interajo no mundo, como eu me relaciono com tudo, com o meio ambiente, com o universo, com minha saúde, com as pessoas, isso fala de mim e isso vai reverberar nas minhas relações, né? perfeito. Perfeito. Tem Então tudo. essa, Só fazer um questionamento. Em relação ao uhum, outro, inicialmente eu tenho que me conhecer, saber aquilo que realmente. Quais são os meus limites, aquilo que me satisfaz, aquilo que realmente me deixa triste, né? Para que eu possa ter um relacionamento sadio com as pessoas. E principalmente com aqueles que nós escolhemos para viver, né? Eu falo aqui da questão matrimonial, vou aqui dar um exemplo. sim, Tem muito sim. relacionamento aí de 30 anos, mas tem gente que depois olha e diz, poxa, eu não te conhecia. Como é que não conhece com 30 anos de convivência? Como é que não sabe o que o outro gosta, quem é ele com 30 anos ou quem é ela com 30 anos? E acontece muito Isso, isso, né? isso fala da conexão que nós estabelecemos dentro dessa relação, né? Porque, Perfeito. assim, nós somos seres em construção. Então, de fato, não tem como, eu conheci a fulana com 15 anos e ela era assim, e agora chega muito no consultório, inclusive. Doutora, a gente casou, ele era assim, ele era assado, e agora mudou. Tá, Mudou. mudou. Mudou, nós mudamos, nós crescemos, nós evoluímos, nós revimos conceitos, né? E que bom que Perfeito. mudou, né? Que bom Que que mudou. ótimo, né? A gente está aqui exatamente nesse processo de construção, né? Mas, assim, o que vai impactar na relação é esse diálogo, é o quanto eu estou na relação com o outro, como ser individual, né? É desconstruir essa ideia da relação de complementaridade, né? É da Uhum. metade da laranja. Como o Fábio Porque Júnior aí, falava, né? A metade da né? laranja, né? Nós não somos metade, nós somos completos.
E dentro da relação, a gente se une num projeto de vida. Né? Mas, assim, a minha individualidade, a individualidade do outro, e esse respeito às individualidades é que faz uma relação saudável. Né? E esse isolamento, assim, o que é que você está, dentro do acompanhamento com os teus pacientes, o que é que você está sentindo? Isso está piorando? Isso está... Enfim, eu queria te escutar, porque nós sabemos que o fator protetivo, né, da vida é o contato com vários nichos da sociedade. Eu tenho grupos de amigos ali, grupos de amigos acolá. Isso vai me dando, isso basicamente é um pilar de sustentação emocional para mim. E quando eu me isolo, o isolamento, né, ele pode ser algo que venha a fortalecer até o desinteresse em continuar vivendo com os dramas, né, existenciais que cada um tem. Né? Uns têm mais do que os outros. E aí, como é que... E nesse relacionamento, esses relacionamentos, não só consigo, mas com os outros dentro da casa, como é que está acontecendo? Assim, na verdade, Fabiano, o relacionamento saudável, né, ele tem uma dinâmica diferente. Por quê? Porque são seres... O que impacta nesse momento que a gente está todo mundo trancafiado no mesmo ambiente... O que é que impacta? São as emoções que estão mais afloradas, né? Todo mundo está no mesmo momento, vivendo as mesmas, claro que de forma diferenciada, que somos seres singular, o que um sente, o outro sente de outra forma, mas está todo mundo vivendo com medo, né? Nós vivemos, assim, são várias questões, então são várias emoções. E aí o que vai impactar? É como a gente vai administrar tudo isso. Exato, isso fala do nosso vínculo, né? O vínculo que a gente tem com a família. E aí vai ter momentos, vai ter vários, não é uma linha, não é linear essa convivência. Esses sofrimentos, eles não são lineares. Tem dia que a gente vai estar ótima, tem dia que a gente vai estar péssimos, tem dia que um vai estar melhor, o outro vai estar pior. E aí, assim, o que tem de bom? Né? O que a gente, na verdade, precisa olhar para esse momento como um aprendizado. Né? Perfeito, não porque que nós estamos passando por isso, mas para quê? Né? Reclamar, né? Porque acho que não tem sentido você passar a vida toda reclamando daquele sofrimento que você e outras pessoas também estão vivenciando. Eu escutei uma frase que achei assim, muito interessante. As pessoas tendem a dizer, nós estamos no mesmo mar. Aliás, estamos no mesmo barco. Os barcos são diferentes, nós estamos no mesmo mar. Né? Uns têm mais reserva financeira, outros têm uma relação mais sólida com seus familiares, outros se conhecem muitos mais do que alguém que está passando por algum problema, que tem alguma síndrome, alguma coisa assim, você sabe muito bem disso. Então, o mar, nós estamos no mesmo mar, agora em barcos diferentes. Né? Então, tem gente de navio e tem gente agarrada num pedaço de pau, né? Num pedaço, e tem gente que está no iate. Na bananeira. Então, assim, eu queria saber, dentro dessas relações que são totalmente diversas, como é que eu sei que o meu relacionamento hoje eu posso mensurar aquilo que hoje eu tenho no que diz respeito à questão do relacionar, né? Como é que eu posso saber se o meu relacionamento é um relacionamento sadio ou se ele é um relacionamento abusivo, né? Eu queria que você me falasse sobre a questão de um relacionamento abusivo e um relacionamento sadio. Quais são as diferenças? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem distinguir o que é um relacionamento sadio e o que é um relacionamento abusivo. E agora, dentro desse isolamento, dá para se ter uma noção. Não é isso? Na verdade, Fabiano, não foi o coronavírus, não foi o isolamento, não foi a quarentena que propiciou isso, né? Um relacionamento abusivo, ele já nasce abusivo. Já nasce abusivo, perfeito. Ele já nasce abusivo. Não é a situação, sabe aquela coisa de que a ocasião faz o ladrão? Isso não existe. A índole já está lá, né? E assim, e também não é da noite para o dia. Ok. Ou assim, não é a gente está agora trancado 2 dias, isso despertou a violência em mim. Não, você sabe disso.
né? O que é um relacionamento saudável? É aquele relacionamento onde você se sente bem. Tem conflito? Tem conflito, né? Mas, assim, vocês conseguem dialogar, você consegue se sentir bem, se sentir segura. O relacionamento abusivo, na verdade, a violência doméstica, ela tem 5 quesitos, né? Que é a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. A violência física, ela é o 5º estágio. Quinto estágio. Então, é o 5º Como se estágio. fosse o último processo. É o último do processo, a gente pode dizer É assim? o auge do abuso. É o auge do abuso. É o O ápice. estopim, né? É o ápice. É a implosão realmente desse relacionamento. Eu quero te fazer uma pergunta. Existe diferença de abuso emocional para abuso psicológico? Eu escutei isso uma vez e eu fiquei assim, poxa, basicamente o que é abuso emocional? As emoções não estão ligadas com essa questão da psicologia, mas parece que tem uma diferença, né? O abuso emocional do abuso psicológico. Me fala Na verdade, o abuso psicológico, ele está dentro de todos os abusos. Certo, né? certo. O abuso psicológico é aquele que gera sofrimento. Que gera sofrimento. Que muitas vezes ele é o que desconstrói a autoestima da mulher. Né? É o que desconstrói. É aquele que vem o abuso psicológico, é a ameaça, é o constrangimento, a manipulação, né? É proibir. Deixa eu te dar um exemplo assim, de como você se percebe, como se identifica. Você conhece uma pessoa e é o príncipe. O abuso, ele tem um ciclo, né? Uhum. Ele não já começa abusivo, não. Ele tem um ciclo. Que chamamos de ciclo da violência, né? Como é que a gente identifica que está num ciclo? Qual é o processo? Você conhece uma pessoa, ela é a pessoa do sonho, ela não tem defeito. Ela o príncipe. Aí depois se é o transforma no sapo. príncipe. É o príncipe. Muito Aí pior do que depois se o sapo, transforma né? no O pobrecinho do sapo. E aí, o que acontece? Nesse processo da pandemia, é o aumento da tensão, né? Quer dizer, só para brincar um pouco, quer dizer que nessa pandemia tem muito príncipe que está virando sapo. Tem muita gente que está começando a entender que o relacionamento que tinha é um relacionamento abusivo porque a pessoa está convivendo mais com você e você está descobrindo coisas que você não conhecia, porque vocês não tinham uma relação mais intrínseca, né? Então começa aquele questionamento, você não era assim, você mudou. Como é que a pessoa muda em 2 meses, né, de convivência coladinho ali? Como é que muda, né? Isso não muda. Então, você falou sobre a questão da violência, né? São vários níveis de violência. Então, a gente pode dizer que a violência emocional é essa violência psicológica, né? É uma coisa que está ligada na outra, entendeu? É então, aquilo que ele desconstrói, né? Que ele põe. Que desconstrói, que não dialoga. Ela vem junto da violência moral também, né? A violência emocional, ela vem muito da violência moral. Que é aquela violência que lhe levanta injúrias, né? Que lhe expõe, que lhe humilha, né? Perfeito. Que lhe minimiza. Te fazer outra pergunta. Eu estou aqui para te fazer pergunta. me diz quando é que a pessoa sabe que está num relacionamento abusivo. Agora que tem esse momento, agora me dá aí algumas pistas, né? Como é que o que é uma relação abusiva? Como é que eu descubro que eu estou num relacionamento abusivo? Fabiano, essa é a questão chave, sabe? Muitas mulheres que estão vivendo no relacionamento abusivo, elas não se percebem no relacionamento abusivo. Não se percebem, né? Por quê? Porque essa agressividade, essa violência contra a mulher, ela foi naturalizada ao longo da nossa existência. Nós só vivemos num país machista, patriarcal, né, de desigualdade. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes a mulher vive aquilo, se incomoda com aquela situação, está passando por aquilo que, assim, quando está dentro do casamento, o príncipe começa a controlar, começa a
falar da roupa, não pode usar tal roupa, eu não gosto dessa sua amiga, vamos sair, não, não vou sair porque eu não gosto da sua família. Começa a esse tipo de Perfeito. coisa e ela vai cedendo, mas sem perceber que aquilo ali é um abuso. Que é um E abuso. isso, Ele isso está ela vai se tolindo, né? fragilizando, Ele está tolindo, né? Está ele vai colocando diminuindo literalmente essa alguns mulher. grilhões, né? Algumas amarras naquela pessoa. Mas eu quero te dizer que também acontece muito mais do homem com a mulher, mas também acontece o inverso também, não é muito comum. Mas existem Sim, muitas mulheres que são dominadoras ao ponto sim, de cercear a liberdade que os homens têm, né? De não poder sim, com sair ali certeza. na esquina, não poder jogar um futebol, não poder. Então, assim, as relações, a gente canaliza muito do homem para a mulher, porque existe esse machismo muito acendrado na sociedade, Uhum. O do homem com a mulher. feminicídio, né, altíssimo, Isso, o pela questão da feminicídio. força. E ela está Mas a muito a mulher questão também do. faz isso, né? A mulher também tem mulher que faz isso, controla, é controladora, né? Sim, e assim, o abuso, ele está muito relacionado à questão do poder, né? Existe o abuso de criança, né? Deixa eu vir aqui um Criança, pouquinho. A minha amiga Glaucia, idoso. lá de Santa Quitéria, ela botou Hum. aqui a fala dela aqui. Aqui na minha casa, quem canta de galo sou eu. Olha aí, eu falei de mulheres fortes, apareceu aí a Glaucia. Aqui na minha casa, quem canta de galo sou eu. Né? E Então, aí, assim, o que vai caracterizar o abuso é o tipo de música que esse galo canta, né? que tipo de música que esse galo canta, né, Glaucia? Que tipo de música você está cantando, né? Se é para acordar com amor, com carinho, ou se é para dar ordem e impor, né, Se os seus essa música, desejos. ela não viola nenhum direito, né? O Não viola nenhum principal direito. deles, o direito de liberdade. Hoje, inclusive, tem um novo abuso, que é o abuso tecnológico, Abuso né? tecnológico, perfeito. Que ele está dentro do abuso patrimonial, financeiro, dentro do psicológico, do moral. É aquela coisa assim, se para estar numa relação comigo, eu preciso ter a senha do teu celular, eu preciso ter acesso às tuas Verdade, conversas, eu verdade. tenho que ter liberdade de entrar no teu Instagram, no teu Facebook, ver quem tu curtiu, quem tu não curtiu, ler. Isso é abuso. Eu cerceei E, a liberdade do outro, né? e agora, trancadinho dentro de casa, né? Como é que tá isso, né? Então, Uhum, assim, agora uhum. eu te faço uma outra pergunta. E essas pessoas que passam dos limites, ela tem noção que estão fazendo, que estão abusando da relação, né? Essas pessoas que causam abuso psicológico, elas sabem o que estão fazendo? Porque tem muita gente que às vezes está abusando e nem sabe que passou do limite, né? Eu vou te dar aqui um exemplo. Eu tenho um amigo meu, não vou aqui estar colocando o nome dele, expondo, mas ele tem uma dificuldade no que diz respeito à questão financeira, certo? Ele é Uhum, avarento mesmo. Ele tem muito dinheiro. Mas eu o uhum. conheço a ponto de um dia, se eu precisar dele para essa questão financeira, é a última pessoa que eu venho a pedir dinheiro, porque eu sei que se eu vier a fazer esse pedido, eu vou passar do limite da minha relação com ele, eu talvez esteja excedendo a relação e seja até um abusador da relação, né? Mas tem gente que não consegue perceber que está passando o limite. É mais ou menos isso? Existe isso? Fabiano, é a questão da construção, né? É como a Uhum. gente falou anteriormente, a violência ela foi normatizada, né? Então, assim, existe essa questão do machismo, de que o homem precisa, é o que nós chamamos de masculinidade tóxica, né? O homem, o macho que é macho, ele precisa agir assim. O macho que é macho, ele não deixa a mulher usar tal roupa, ele não deixa a mulher frequentar tais lugares, mulheres casadas não saem só com amiga. Então, assim, tem um monte de uma diversidade de conceitos que foram criados na história que não se justifica mais, que hoje é caracterizada como crime. E por isso que é importante a gente falar sobre isso. Assim, existe hoje na estatística, está aí na mídia, o aumento da denúncia de violência, né? Quer dizer que Perfeito, perfeito. aumentou? Eu não sei se aumentou. O que eu sei é que está sendo denunciado.
E isso é o lado E, bom de tudo E isso. falando na questão do desinteresse em continuar a vida, né? Do suicídio, o próprio ato. Tem muita Uhum, mulher que acaba praticando esse ato, né, para se livrar desse abuso. Porque ela não sabe muitas vezes como agir e acaba tirando sua própria vida. Não é? A gente, uhum. comumente, a gente vê alguns casos acontecendo. Né? Isso, infelizmente, é porque a pessoa perde o interesse em continuar viva, né? Porque não aguenta mais esse sofrimento. Essa relação já está demais, por demais, eu não suporto mais conviver dessa forma e acaba cometendo esse ato. Né? Então, assim, Isso como é que fala eu da. lido? Como é que eu posso lidar com essa pessoa abusiva? Como é? Me diz aí alguma coisa. Como é que essa pessoa que está recebendo abuso, como é que ela lida com isso? Primeira coisa, que é a importância, né, da gente, o que essa pandemia tem mostrado para a gente, é exatamente essa questão da rede de apoio. Né? Aumentou o número de denúncia, Rede de apoio. provavelmente por quê? Porque hoje nós estamos em casa. Então, assim, o que acontecia antes? O filho saía para a escola e quando voltava, a mãe estava com o olho roxo, caiu da escada. Hoje, o filho está dentro E, de casa, ele está vendo a mãe apanhar. Hoje, os vizinhos estão dentro de casa, eles estão ouvindo a mulher chorar, gritar, entendeu? Então, eu acho que, assim, que mais do Perdeu a luz que... aqui. Pode ir, pode continuar. Aqui desligou aqui uma luz aqui. Mas Então, eu vai acho que a voltar. questão, ela não está muito relacionada ao aumento da violência, mas o aumento da denúncia. Por quê? Porque hoje as pessoas estão mais atentas. Esse é o que tem surgido de bom diante de tudo isso que a gente está vivendo. Olha, hoje eu recebi uma mensagenzinha no meu celular dizendo que no app da Magalu, que é de uma loja, né, Magazine Luiza, Uhum. eles criaram um local que a mulher entra lá no site como se fosse fazer uma compra e, na verdade, denuncia. E Denuncia denuncia, que faz está a sendo denúncia. abusada. Deixa eu te fazer Eu algumas vi perguntas. lojas que são concorrentes se unindo nesse momento para acolher essa mulher. Certo, Deixa eu te vamos, fazer faça aqui assim. algumas pessoas. Vamos interagir com os nossos amigos que aqui que estão Sim. fazendo parte, né? Eu vou te fazer Uhum. algumas perguntas. A minha amiga Cristina, que eu tenho um carinho muito, muito grande com ela, sempre está nos acompanhando. A Cristina falou sobre a questão. Voltou? Sobre a questão. Pronto, voltou, tá ok. A, a questão da vulnerabilidade, que hoje, por incrível que pareça, os acessos à comunicação estão tão mais fáceis, mas essa vulnerabilidade aumentou, né? Essa vulnerabilidade de sofrer esses abusos, de passar por esses incidentes, inclusive de crime, né? Feminicídio aumentou, essa relação hoje que nós estamos vendo dessa aproximação, né, dos entes nessa pandemia tem tido alguns casos de polícia, né, alguns abusos muito fortes. Fala um pouco a respeito disso. É exatamente o que a gente estava falando anteriormente, né? O fato das Uhum. pessoas estarem todos em casa, né? Isso aumenta a questão da atenção, né? Essa relação ela já vinha num processo de violência, né? Provavelmente já existia uma violência psicológica, já existia a violência emocional, né? Também dita a mesma, e a patrimonial, a econômica, essas violências elas já existiam. E agora, o fato de estarem no mesmo ambiente, essa tensão aumenta, né? Por Aumenta a quê? Porque tensão. estão convivendo o dia todo, e aí começa aquela tensão de não estão compartilhando as tarefas, não estão participando, não estão em relação. Tá a mulher vivendo a mulher, porque a gente está escolhendo aqui, né? Mas como você mesmo citou, existe o inverso. Mas a Não maioria, só é mulher que sofre, não, viu? O abuso. O Lotus aqui fez uma pergunta. Muitas mulheres que se suicidam não têm acesso a uma rede de apoio, porque ela fala a questão institucional família, né?
Uhum. Realmente acontece isso. Essa rede de apoio, ela não é que não exista, elas não conhecem, né? Então, isso esse não conhecer essa relação abusiva, não saber. E aí você não sabe onde procurar, você não Mas é sabe de aquilo que onde a os gente caminhos. estava falando antes, né, da naturalização da Uhum, violência. O que exato. acontece? A gente vê muitas mulheres que, quando estão num relacionamento abusivo, ela procura a família e muitos dizem assim, os pais geralmente dizem, você que escolheu, então agora aguenta. A Se mãe diz vire, assim, né? a Se mãe diz ausenta da assim, responsabilidade minha familiar, não é filha isso? é assim mesmo, minha filha, homem é assim mesmo, você tem que aguentar. Os amigos se afastam, porque esse é o processo, né, de alienação que o abusador cria. A primeira coisa é isolar. Primeiro, o abusador, ele se mostra uma pessoa linda, maravilhosa para a família dela, né? Exatamente. Quando está na Exatamente. fase da conquista, né? Isso. Quando ainda é o príncipe. Então, aquela família, ela passa a admirar aquele homem. Então, quando a filha chega falando mal A dele, família não a, acredita. a família, como assim? E aí tem a questão dos filhos, né? Que aí ameaça financeiramente, porque é uma das manipulações, é uma das Olha, violências, é a financeira. olha Então ele vai o que a Kelma desestruturando. Lisboa falou. Uhum. Deu uma cortadinha. O que a Kelma Lisboa falou que eu achei assim fortíssimo. Também vi um vídeo, né, uma simulação de uma mulher que sofria abuso, pedia autorização para o marido ligar para pedir pizza. Na verdade, ela estava ligando para 190, onde o Uhum. atendente percebe a situação e ajuda. Olha só o ponto que, né? O desespero, ele vigiando todos os passos da mulher. Ela pediu para ligar para pedir uma pizza, mas ela estava querendo pedir era ajuda. Você vê que relacionamento abusivo e violento, não é isso? E essa é uma realidade. E é exatamente nesse contexto que se tá, o que surgiu de bom de tudo isso. Primeira coisa, Fabiana, a gente precisa deixar bem claro que a violência doméstica ela é crime, É né? crime, Ela verdade, está verdade. amparada numa lei. Então, assim, hoje em dia, se eu não é mais aceitável, não é mais permitido alguém dizer que em briga de marido e mulher não se mexe a colher. Por quê? Perfeito. Porque se eu estou vendo alguém agredindo alguém, eu sei que esse alguém ele é amparado por uma lei, e eu não denuncio, eu sou cúmplice. Você é cúmplice, exatamente. Eu É sou verdade. cúmplice. Então, É assim, verdade. provavelmente essa tomada de consciência esteja fazendo com que as pessoas denunciem mais. Por Olha quê? aqui, Porque é crime. é crime, exatamente. E A assim, como a Cris, Kelma falou, deixa eu só concluir essa pode questão que a terminar. Kelma falou. Existem várias redes de apoio, né? Como eu falei, de lojas criando a PPS. Hoje em dia já existe um boletim online. Você pode entrar no computador e fazer uma denúncia. Existe em vários países, aqui infelizmente não passou, né? Mas, enfim, vários países, as mulheres se criou um código nas farmácias que as mulheres chegam e diz Fantástico aquele isso, viu? código e aí o atendente entende que ela está pedindo socorro e aí vai por trás e chama a polícia, entende? Fantástico. Então, assim, tem toda essa... Isso é o fundamental para uma mulher sair de uma relação. É a A rede de relação apoio. é a rede É de a apoio. rede de apoio. A Cristina, que ela falou, aí procuram ajuda e quando vamos direcionar para um abrigo de mulheres, não encontra vaga. E se submetem a passar mais tempo sendo agredida, né? Então, acho que tem que algumas outras estruturas, esse trabalho muitas vezes que é feito por esses abrigos, não só por esses abrigos, mas existem outras estruturas que trabalham de maneira até coadjuvante mesmo. Acho que tem que se expandir mais e está se expandindo, como você falou, farmácia, a Magalu, né? Enfim, está começando a criar esses mecanismos de pedido de socorro. Eu acho, Porque Fabiana, antes assim, que não mais existia, né? o pedido de socorro é excelente, mas assim, eu acho que Uhum. antes do pedido de socorro é a gente
identificar uma relação abusiva antes de chegar nesse quinto estágio. Antes de chegar no quinto estágio. Que é e perigosíssimo, né, esse quinto estágio. E é exatamente nisso que a gente está trabalhando. Né? Nós que trabalhamos com essa questão, a Rede Lota, ela surgiu com esse intuito. A gente tem projetos assim que a gente trabalha desde a infância. A gente tem palestra nas escolas falando sobre o namoro legal. Porque, assim, muitas vezes esse abuso, ele começa, os adolescentes, os relacionamentos... Tá me ouvindo? Voltou, Fabiano? Travou um pouquinho, mas... Travou um pouquinho. Queria que você voltasse ao que você estava falando, tá bom? Para a gente dar continuidade. Até que ponto você me ouviu? Eu perdi, eu tô nem... Não. Você falou então, assim, o que eu estava falando da necessidade de se identificar esse abuso antes de chegar na violência física, né? Antes de chegar no feminicídio. E por isso da necessidade de se identificar isso desde sempre. E para isso existem muitos projetos, né? Assim como a gente tem trabalhado arduamente na questão de conscientizar sobre o suicídio, né? Esse caminho da violência da mulher é um outro caminho que a gente precisa trilhar. E a gente tem várias... Vamos lá. O público está me ouvindo. Voltou? Travou, voltou. Voltou. E o público também está travando para o público? A minha fala está travando para o público? Tá, quando trava aí, trava para todo mundo. Até porque você que fez a chamada. Mas você falou uma coisa sobre a questão do ciclo da violência, né? Que eu fiquei assim, encucado. Porque às vezes acontece que a violência física ela pode acontecer e não voltar a acontecer. Acontecer e a pessoa vem a falecer com um feminicídio, um atentado assim. Né? Você não pode esperar que você seja agredida fisicamente pela segunda ou terceira vez. Pode não acontecer a segunda vez, não é isso? E como fazer para entender que está perto de chegar essa agressão física, que eu tenho que realmente... A primeira coisa é identificar. A primeira coisa é identificar. Por isso a importância, né? A importância do autocuidado, a importância de uma terapia. Se você está numa relação e você não está feliz nessa relação, não carrega essa culpa. Não ache que é porque é assim mesmo e eu tenho que aguentar e casar. Não! A relação, você é completo, como a gente falou no início, né? Nós não somos metade de ninguém, nós não precisamos do outro para viver bem. Então, assim, se você não está bem nessa relação... Como é que às 8 horas chegando? Procura ajuda. E a gente vem fazendo, né, a Lotus, assim, a gente vem fazendo esse trabalho, e como muitas outras instituições, esse trabalho de conscientização de que o que é um relacionamento saudável e o que é um relacionamento abusivo. E que ele começa desde cedo. A gente tem que combater a essência. O Fabiano caiu, gente. Vocês estão me ouvindo? Ia falar a relação abusiva pode começar já no namoro. Madalena ia falar que a relação abusiva... Exatamente. A relação abusiva, deixa eu ver se Fabiano entra aqui novamente, mas enquanto isso vamos concluindo esse tema que a gente já estava... Essa questão que a gente vinha trazendo. Pronto, chegou aqui o Fabiano. Vamos ver lá. Fabiano, voltou. Pronto. Relacionamento abusivo, como é que eu estava discutindo. Vamos lá. Continue. Então, a gente estava falando assim, da necessidade de se entender isso, de se trabalhar essa questão desde sempre. Né? Primeiro, olha, a primeira coisa mais importante que a gente tem que desconstruir é a relação da mulher com a mulher. Essa relação que foi construída ao longo da história de que mulher é rival.
né? Por Mulher quê? rival. Porque a mulher era minoria, então, como a meta de antigamente era casar, então, que se desse melhor a melhor, né? Então, assim, gente, a gente tem que desconstruir isso. Nós não somos rivais, nós temos que ser parceiras, né? Se Perfeito, uma perfeito. Fala mulher não perfeito. está bem, nenhuma pode estar bem, né? Uma coisa, o marido que trai, a outra é a safada. Como assim? Você estava numa relação com ele. Ele Quer dizer que a devia, safada é a outra, não é ele não, né? né? Quem lhe devia fidelidade? Quem era que estava na relação com você, né? Verdade, Então, verdade, assim, isso verdade. fala dessa rivalidade. E é É porque isso que a gente... isso é muito um processo, né, Madalena? Isso é um processo cultural que, para você desmistificar um processo cultural, demanda um tempo, né? Isso está mudando muito, né? A Por Cristina isso falou isso, são os precisamos dois, falar. viu? São Precisamos os dois, não falar. é só, né? Por isso que a gente tem que falar, por isso que a Por gente isso que tem a gente tem que falar. que O primeiro dialogar é essa realmente, né? história do apoio, né? Que a gente tem que se Isso. apoiar, a gente tem que identificar, né? Porque muitas mulheres chegam no quinto estágio porque elas não identificaram que ela estava na relação abusiva. Elas, às vezes, já vêm de casa de pais que tinham relação abusiva, naturalizou aquilo como normal, porque era o que ela conhecia. E aí, quando ela chega, ela desconhece que aquilo não é normal, quando ela chega na nova relação. E Desconhece completamente, né? às vezes o marido, né, que cresceu dentro daquela, que era filho e vivia dentro de relações assim, e ele aprendeu que aquilo ali era o natural. Que era o Por isso, natural, que aí replica, né? e Acaba aí replicando na replica, relação atual dele, reproduz, né? reproduz. O Hermes Pereira aqui, nosso companheiro, ele falou, ele concorda aqui com o Eudenberg falou que nas escolas, eu acho que essa educação, ela tem que ser uma educação psicológica, né, emocional, que ela tem que ser abordada, inclusive, nas escolas, porque ele fala aqui, concorda, Eudenberg, muitas relações abusivas na adolescência e na juventude. Elas começam Sim, basicamente ela já na começa juventude, assim. Você vê a tá? maioria dos adolescentes que a gente acompanha, que eu acompanho em terapia, que eu escuto relato de mães, a maioria dos adolescentes, quando começa o namoro, a primeira coisa que ele faz é se isolar do grupo. Se isola do Ele, grupo. ele se isola do Eu conheço grupo. aqui eu conheço uns dois amigos assim. Isso Quando já começa a fala de uma namorar, se relação isola. abusiva. Isso já fala de uma Já relação fala. abusiva. A relação saudável é aquela que soma. Os seus amigos são meus amigos. Né? Porque o que, Perfeito, que perfeito. acontece? Essa menina, ela se distancia do grupo dela e ela fica à mercê desse cara. E aí, tá vendo? Você não Fica tem mais totalmente amigos, controlada, né? você... E aí ela acredita naquilo, que as amigas se afastaram porque não gostam mais dela e que só ele a ama. E aí começa, você tem tal efeito, eu te amo, mas tu é assim, ninguém vai gostar de ti. E isso vai desconstruindo a autoestima dessa mulher. E assim, a gente, o que acontece? Falando já do ciclo da violência dentro do próprio casamento, né? Voltando a gente, Fabiana, não sei como é que tá nosso tempo, Não, eu tu tô me vendo aqui, ainda avisa, faltando porque 15 minutinhos. eu fiquei 15 minutos. responsável de Vamos aí. salvar, né? Vamos lá que a Então, conversa tá boa. Ó, a Kelma fez uma pergunta aí, eu quero que você conclua teu raciocínio, mas eu quero depois ler a pergunta da Kelma, que é bem interessante. sim, Conclua o seu concluir raciocínio. a questão do ciclo, né? Que começa com o aumento da tensão, e aí vem a violência em si, e aí o que acontece? Depois essa mulher volta para esse marido. E aí o que ela escuta? Ah, é safada mesmo, ela gosta de apanhar. Né? É muito comum a Perfeito. gente ouvir É isso. muito comum a gente escutar, né? E aí, gente, Parece que é um essa é entendimento uma... coletivo, né? E isso a gente tem que entender as dependências que essa relação criaram nessa mulher. Né? Dependência financeira, tem a questão dos filhos, a dependência por conta da codependência mesmo, da própria relação, porque afinal é o homem que ela ama, é o homem com quem ela casou e ela sonhou ser para sempre.
Então, assim, não é algo... E aí é o que a gente chama do terceiro ciclo, que é o chamado lua de mel, que é exatamente depois da briga, da agressão, ele volta pedindo socorro, prometendo Se tudo, ajoelha, prometendo que vai beija o mudar, chão, faz beija o tudo, né? E chão, dá um volta a monte de cometer de novo. presente, fazem umas viagens de lua de mel novamente, e aí Mas quer já dizer que ninguém começa pode novamente o perdoar, não? ciclo. Oi? Quer dizer que ninguém Sem pode perdoar? tratamento, não. Sem Sem tra... tratamento, não. Perfeito. Não. Perfeito. Por isso a Eu acho que importância essa. de identificar antes da agressão. Porque eu acho assim, Até. deu Fale. agressão, não tem mais retorno. Não vai Não ter tem mais retorno. retorno. Porque Porque vai voltar você até de novo, não é isso? vai ter é o ciclo natural. Se alguém é capaz de agredir o outro, é da índole dele. É da índole dele, verdade. Se está Verdade. no início que começa a questão do ciúme, se começa e aí você vai para uma terapia e vocês discutem isso junto e vocês conseguem ressignificar essa relação, se Aí é outra coisa. ajustar, aí dá para permanecer. Mas se chegou na Permanecer. violência, minha Não dá amiga, mais. corra, A Kelma fuja. ela fez uma afirmativa aqui. Uma vez que se percebe num relacionamento abusivo, buscar ajuda terapêutica, apoio família, etc. Por isso é muito importante maior informação sobre o assunto para que todos possam atuar de maneira benéfica. Então, não é um problema, como você falou, problema de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não é um problema exclusivamente de um casal. Isso é um problema social e por convivermos em sociedade, nós temos que interferir em alguns pontos para que esse quinto nível não chegue, essa violência não venha se apresentar para até ceifar uma vida, né? Então, assim, terapia, é família, amigos, vizinho. Acho que quando o relacionamento está começando a ser abusivo mesmo, pesado, essa violência está começando a chegar, acho que todo mundo tem que entrar. Tem que Se entrar você em está cena numa para ajudar isso. relação, se você está numa relação que está te deixando triste, que está te fazendo mais mal, as partes ruins da relação ela é maior do que as boas, você não está na relação. Então, Você assim, não está numa procura, relação. Perfeito. você está só. E assim, outro ponto, Fabiano, que E eu queria tocar é assim, saindo um pouco da relação de casal e trazendo para o contexto da isso. violência de um modo geral, essa violência, ela acontece em todos os campos. A violência de mãe com filhas, né? O abuso Travou um pouquinho agora. psicológico. Peraí. Às vezes essa... Tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? O Fabiano caiu e assim o nosso tempo está acabando. Tá legal, tô boa. A Lu tá me dizendo aqui que tá funcionando. Então, assim, eu vou concluir, esperar ver se o Fabiano volta para a gente fechar. O que é importante a gente entender, né? Primeiro é se informar. A gente precisa se informar para saber que essa pessoa está vivendo uma relação, para saber o que é uma relação abusiva. E como eu estava falando anteriormente, às vezes essa relação ela começa dentro de casa, com a família original, né? Pais que são abusivos com os filhos, usa do poder para diminuir, para não ouvi-lo, de todas as formas, né? E aí como é que se constrói essa autoestima? E aí essa pessoa sai dessa relação, seja o menino ou seja a menina, naturalizando aquilo, né? O Fabiana entrou aqui, vamos ver se para a gente fechar. E é isso, gente. A primeira é Voltei. Fabiana, o pessoal estava me ouvindo, então eu continuei falando aqui. Assim, Continue.
Pelo visto, tem assunto aqui, né? Mas, assim, o mais importante é a gente conhecer, né? A gente só identifica algo que a gente conhece. E o que eu estava falando aqui para o pessoal que continuou me acompanhando é que muitas vezes esses abusos, eles começam dentro de casa. E aí o filho ou a filha que viveram a relação abusiva dentro de casa, elas replicam nas outras relações, né? E assim, entendendo de que isso não é natural, que se relacionar não é isso. Para você estar numa relação, você tem que estar bem. Então, a primeira coisa é identificar. Identificou? Procura ajuda, procura terapia, procura rede de apoio, nunca se isola de ninguém. Esse momento é um momento que está todo mundo dentro de casa, então, assim, a tensão está aumentando, porque a gente já está lidando com as nossas próprias emoções, da própria vivência que a gente está tendo diante dessa pandemia. Então, assim, as emoções estão mais afloradas, o medo, oscila, um dia a gente está tudo bem, outro dia não está tudo bem, e tudo bem também não está bem, mas é importante que a gente esteja, mesmo dentro de casa, mesmo distanciados fisicamente, a gente se mantenha conectado emocionalmente. A gente abra os nossos ouvidos para ouvir se tem alguém precisando da nossa ajuda. Prega, mora em condomínio, faz um cartazinho, olha, você está precisando de ajuda, se você está passando por alguma dificuldade na sua casa, eu moro no apartamento tal, pode me ligar, entendeu? Ouviu alguma briga, alguma coisa, interfona, tá tudo bem? Entende? Assim, a gente tem Ser que solícito, suportar. né? Ser solícito, né? É estar disposto a ajudar. A gente que tem que se Estar dispor disposto a a ajudar. ajudar as pessoas. E aí, assim, Porque identificou que tem alguém numa relação, se é uma relação, se ainda está a nível da agressão física, a agressão verbal, a agressão psicológica, liga para o 180, né? Você vai ser acolhido. Se já chegou ao nível da agressão física, aí, gente, é 190, é polícia, 190, chama perfeito, a polícia, ok? perfeito, perfeito. E assim, a gente ainda tem um tempinho, tem 6 minutinhos Tem? ainda. Tá ótimo. Eu Mas só tô com medo de não salvar e não, alguém fique puxar minha tranquila que orelha. eu estou aqui, eu estou entrando, estou saindo, mas estou percebendo aqui o tempo. A Juliana, nossa amiga, nossa irmã Juliana dos Dados do GEAV, ela disse: em briga de marido e mulher, podemos sim meter a colher. Né? Isso a gente falou. A Cristina Não falou só aqui, a perfeito. colher, mete a polícia, mete o psicólogo, mete a família, chama todo Mete mundo. todo mundo, né? A gente para não deixar a coisa engrossar, para não se transformar num pirão, a gente tem que meter várias colheres mesmo. A Cristina está dizendo que está bacana a conversa, a palestra, e em outra oportunidade deve continuar. A Kelma Lisboa também está agradecendo, adorei Madalena e Fabiano. Então, esse é o nosso papel, né? Eu, por fazer parte do GEAV, esse trabalho que a gente faz de trazer essas discussões para fortalecer a nossa esperança em continuarmos, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui, Madalena, é uma discussão muitíssimo atual, né? E nesses instantes que estamos isolados, mais próximos, aí é que os relacionamentos abusivos, como você falou, eles se despontam com muito mais força, né? Então, assim, E é um momento que a gente tem que minimizar de todas as formas que a gente puder o sofrimento do outro, né? Eu acho perfeito, que é perfeito. isso que vai fazer a distinção de como a gente vai sair dessa situação. É o tipo de ação que a gente teve, né? Ficamos trancadinhos na nossa casa com nossas máscaras, com o nosso mundo e esperando a pandemia passar, ou estávamos com a mão na massa ajudando de qualquer forma que seja, nem que seja batendo um papo desse, esclarecendo, né? O que nós estamos fazendo? Qual o nosso papel na sociedade, né? De que Qual é a nossa forma nós estamos... responsabilidade, né? Qual a nossa responsabilidade, de que forma a gente está chegando para o outro, de que forma a gente está se relacionando com o outro e com nós mesmos, né? Com certeza. Aqui já tem gente aqui agradecendo, viu? O Grey aqui entrou agradecendo, e você é a nossa eterna geaviana, e gratidão pelo Para que você fez por sempre. nós. Isso aí, Grey, você não acompanhou no começo, você entrou agora, mas eu pude fazer as honras da casa, as honras do GEAV, agradecer essa grande E o sentimento é psicóloga, amiga, recíproco. né?
ela sabe que todos nós gostamos muito dela. Então, enfim. E hoje esse bate-papo aqui, eu acho que tem assunto para umas 3 horas de live. Porque é muita coisa, muitos assuntos que dizem respeito a nós de maneira direta, né? Não é de maneira indireta, não. Quem é que não conhece alguém que não tem um relacionamento abusivo? Quem é que não passou muitas vezes na adolescência? Somos pais, né, Fabiano? Somos pais, verdade, temos verdade. filhas que vão entrar em relacionamentos, né? E aí, assim, a gente tem que estar implicado com essas questões. Tem que estar implicado. Verdade, Não dá verdade, para... verdade. O tempo já está acabando, viu? Está E acabando. assim, então eu queria agradecer a Eu todos queria que você falasse, né? E a gente terminar nosso bate-papo, que aí deu um gostinho de quero mais, viu? A gente vai te chamar mais vezes para a gente discutir outros assuntos, porque esse momento agora na quarta-feira ele vai ser uma coisa constante, né? Toda quarta-feira a gente só vai marcar realmente a questão do horário, se vai ser às 19 ou vai ser às 20 horas. Mas toda quarta-feira o GEAB abre esse canal de diálogo para a gente conversar com pessoas que nem você e a gente construir esses consensos muito importantes. Mas dê o seu Pronto. recado. Primeiramente, gratidão, né, pela essa acolhida tão afetiva. E isso é uma coisa que nos fortalece, né? O afeto, ele nos fortalece. É a partir dessa relação com o outro que eu me constituo. Então, assim, estou aqui, estou disponível para dialogar sempre, né? As minhas amigas costumam dizer que eu não faço coxa de retalho, eu faço coxa de tricô. A gente foi puxando o fio, foi puxando o outro, mas acabou que deu, e a conversa flui, e estou aqui disponível sempre, né? Pronto. Te agradecer mais uma vez, né? Eu comecei te agradecendo, vou terminar te agradecendo. Nós vamos precisar muito da tua contribuição aqui no GEAV. O GEAV que aí está começando a se expandir aí, utilizando dessa ferramenta que é a internet, né? As mídias Que são os sociais. ajustamentos, né, criativos que nós precisamos fazer diante, né, dessa nova situação que estamos vivendo. E aí eu queria até convidar o pessoal que está aqui na página, Fabiano, para quem não conhece, a página da Lotus, que é uma parte que eu faço parte, uma equipe que eu faço parte, que trabalha sobre isso, sobre relacionamento abusivo, e lá tem todas essas temáticas, tem posts sobre todos esses ciclos. Então, quem quiser conhecer, dá um pulinho lá na página. Tem mais conteúdos. Pois um beijo. Boa noite. Um grande abraço. Beijo, gente, a cada um que esteve aqui. Agradece, viu? Não esquece de salvar. Tá certo. Não esquece de salvar. Um beijo grande. Tá bom. Valeu. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau, tchau, tchau.